Fala galera, beleza? Thiago que tá falando. Bora fazer aí o fechamento do mercado de hoje, dia 7, quinta-feira, dia louco, né? Começou com uma tendência, depois consolidou, inverteu e foi um dos dias, não sei nem se eu posso chamar de direcional, mas andou em linha reta praticamente sem voltar, né? E o estranho é que foi os dois ativos, tanto o índice, né? A porrada que a gente teve no dólar e no índice. Em relação à mínima aí subiu 110 pontos. Só que o engraçado foi que o índice também subiu, né? Opa. O índice também subiu, foi um dia totalmente direcional, subiu aí 4.300 pontos, tá? Fazendo máxima histórica, inclusive. Então, mais um dia de tourinho de ouro pro índice. E olha que engraçado, hein, gente? Antes da gente fechar o ano, né? A gente tava com o dólar lá na casa dos 5 reais. Muita gente acreditando que ia romper e perder de fato esses 5 reais. Quem sabe até buscar o alvo de FIBO lá em 4,80. Mas a gente veio estudando, né? Enxergando cansaço na venda, exaustão na venda e uma possibilidade de não só reversão, né? Pelo menos uma correçãozinha, né? Antes de cair. E olha lá, né? O que aconteceu desde o do fechamento do ano até aqui, né? O dólar recuou aí 50% do movimento. Tivemos uma queda aí de quase 800 pontos e acabamos hoje, né, de retroceder aí 50% do movimento, tá? Então o que a gente vinha estudando fez sentido, deu certo. Parabéns para nós aí. O que a gente vai analisar agora, tá? Vamos começar a continuar falando um pouquinho de macro ainda. Eu sei que tem muita linha nesse gráfico, mas a gente tem que ficar de olho no OBV. Lembra que a gente mencionou na aula de ontem sobre o OBV, né? A gente ainda não ter rompido o topo anterior, por mais que estivéssemos em uma tendência de alta secundária aí. Mas ó, a gente acabou de romper o topo anterior, rompendo também no preço forte do topo anterior. E hoje foi um dia que a gente fechou na máxima, tá? Puxar os 5 minutos aqui, a gente vai fechar na máxima. Então mostra um direcionamento, uma intenção compradora muito forte, muito relevante. Então a gente tem que ficar de olho, inclusive já rompeu o médio de 200, tá? Já rompeu o médio de 200, fechamos acima. Vamos ficar de olho aí para os próximos movimentos, tá? Não diria ainda que a gente acabou de atingir 50%, né, do movimento de queda. A gente pode ainda testar lá o 516, que seria a última retração para o dólar continuar caindo, considerando uma tendência de baixa, né? Obviamente as médias já estão para cima porque o dólar andou muito, mas se fosse considerar, né, essa tendência pernada 1, aqui pernada 2 e agora a gente vai em busca pela pernada 3, né, que seria um movimento ainda maior, a última parada, né, a última região que ele pode vir trabalhar antes de fazer esse movimento é o 516. Inclusive, se ele romper essa região, eu já paro de acreditar numa queda e passo a pensar em voltar para o topo, tá? E ver o dólar novamente lá em 5,80. Mas está muito longe disso acontecer, vamos ter que esperar o mercado. Ele acabou de finalizar em uma região extremamente importante. A gente vai ficar na dúvida aí por uns momentos, tá? O que a gente tem aqui nos 60 minutos, tá? Um pouco mais curto que o diário. A gente tem aí ficamos muito afastados das médias, né? Estamos aí cerca de 70 pontos afastados das médias de 20. Então é esperado sim que venha uma correção em breve, de repente amanhã com um gapzinho de baixa. Pode ser que volte a subir, tá? Não tem problema, mas eu espero sim que venha uma correção aí. Então pela manhã, um primeiro movimento de baixa aí, eu acredito, tá? O que fica mais surpreendente, o que me torna mais difícil as operações é ver os dois mercados subindo, né? Tanto o índice quanto o dólar, tá? O índice acabou de atingir o seu alvo de pivô, tá? Enquanto no índice, o índice também está igualmente esticado, tá? Tanto o índice quanto o dólar extremamente esticado. Eu ficaria à espreita de um pullback a qualquer momento, porque pode vir essa realização. O que torna mais difícil, tá? É ver os dois ativos subindo. Quem gosta de operar por correlação, né? Que acaba sendo um indicador, né? O dólar sobe, o índice cai, ou o contrário. Hoje não teve isso, né? Então quem se baseou em um ativo para operar o outro acabou se dando mal, né? Enfim, vamos dar uma olhada aí nos 5 minutos. Nossa, deixa eu tirar aqui que eu tô com muita fibra. Eu vou tirar essa fibra aqui, tá? Vocês já sabem que é a retração de 50 é aquele movimento gigantesco, tá? Beleza? O que a gente tem aqui nos 5 minutos hoje? No começo da manhã foi muito difícil de operar, viu, gente?
O mercado abriu com um gapzão de alta e o seu primeiro movimento foi de baixa, tá? Armou inclusive ali um pivôzinho de baixa e a gente fez um pullback na VWAP, que seria aí a nossa média, né? A gente não poderia considerar a média de 20 porque a gente ainda não tinha 20 candles durante o dia, né? O gap distorceu totalmente a efetividade dessa média, por isso que a gente não poderia considerá-la. E a gente teve inclusive um rompimento de pivôzinho, né, com pós pullback na VWAP, então daria sim para pensar em uma venda aqui ou uma venda aqui, tá? E a gente tinha um alvo que era o 297. Já vou mostrar para vocês. Eu sei que está com muita linha no gráfico, eu já vou tirar, mas vai ser importante para explicar, tá? Para buscar ali o 297, tá? Só qual que era o problema dessa operação? Primeiro, a gente estava em uma tendência de alta, né, primária de alta. Em um time frame curto, a tendência obviamente era de alta, tá? A gente abriu com um gap de alta, né, intensificando a força compradora. O que a gente teve aqui foi o primeiro movimento que não conseguiu romper topo anterior, então a gente sabe que se não rompe topo, a tendência é voltar para as retrações, tá? 315, primeira retração de lá, 61.8, dito e feito, tá? Veio, retrocedeu aí 60 pontos em relação à máxima e veio testar a primeira retração do dia anterior, tá? Qual era o motivo para a gente ficar inseguro nessa venda, tá? Primeiro, as nossas médias estavam subindo, tá? Tanto a de 9 quanto a de 20 ainda estavam positivas, ainda estavam ascendentes. Obviamente a média de 20 ainda estava ascendente por conta do gap, né? Se ela fosse uma média que começasse daqui, ela não estaria subindo, mas ainda assim a gente tinha uma tendência, né, de alta. Então esse era o primeiro ponto. O segundo era vender logo, né, na cara da retração, se a gente considerar aqui, considerando o movimento perfeito, né, na perda desta mínima do candle 4, a gente tinha ali 10 pontos em relação à primeira retração, 10, 11 pontos. Vocês sabem que eu não gosto de fazer operações para pegar 10 pontos, né, eu gosto de alongar e prolongar um pouco os meus alvos. Obviamente, se o mercado me dá isso de oportunidade, é isso que eu faço, mas normalmente não é esse tipo de operação que a gente busca, tá? E por último, né, antes do nosso alvo, que era lá o 297, a gente tinha uma média de 200, que apesar de estar lateral, tá, ela serviria também de suporte. Então seria mais uma outra barreira que poderia segurar o dólar aí para atingir o nosso alvo, tá? Ainda assim foi um rompimento de pivô, quem fez e conseguiu ganhar com ela, parabéns, tá? Considerando aí no limite, o mercado chegou a dar 12 pontos antes de voltar, não chegou a atingir o stop, depois voltou novamente dando até 18 pontos, de 16 pontos de gain aí. E, né, acabou não cravando o alvo, como eu disse, tínhamos a retração aqui no 15, tínhamos a média de 200 que podia segurar o preço, acabou não atingindo aí o nosso alvo, que era o 297, o mercado parou no 304, tá? Agora eu vou tirar essa retração aqui para não atrapalhar a gente. E a gente tem uma situação de consolidação, né? No início da manhã a gente até tinha um canalzinho de baixa que o dólar estava trabalhando. No que ele rompeu, ele até veio aqui para fazer um pullback e voltar a romper, só que ele não chegou a romper topo, tá? Então o que, que a gente fez? A gente tirou esse canal, tá? E traçou uma região retângulo, né? Uma região de consolidação. E para o lado que rompesse daria para tentar uma entrada, tá? Normalmente, né, um breakout seria que o preço entra na média e fica sambando para cima e para baixo dela. A gente esperaria um candle de ignição, né, uma barra elefante para fazer o nosso movimento. Aqui não teve, né? Não teve nenhuma barra de elefante. O volume que entrou foi na venda neste candle aqui, então não teve entrada. Depois a gente chegou a perder com uma barra de elefante, tá? Porém com pouco volume e muito próximo às bandas, muito próximo à região de 200, é extremamente difícil a gente vender contra a média de 200, tá? Se a gente já está longe, afastado, com a média apontando para direcional, né, contra a média de 200, tudo bem carregar um day, porque se tratando que a gente está falando de day trade, né? A média de 20 passa a ser mais importante que a 200 nisso. Porém, né, a gente estava em uma consolidação, não tinha volume e a gente estava extremamente perto de um suporte, então vender aqui era extremamente perigoso. Enfim, se alguém tivesse tentado, abateria a venda no candle quando rompe esta mínima e o stop lá em cima, tá? E dessa vez a gente fez um topinho e fez um fundo mais alto que o anterior, né? Daria para considerar um pullback pré-rompimento e veio a entrada, tá? Um candle de ignição com volume, tá? O volume acima da média, ó, o volume na compra já entrando, né? Ó, se a gente comparar o volume vem crescente, o volume acima da média, uma barra de ignição. O que a gente rompe este topo, aciona uma compra com stop aqui na mínima, tá? Ou até lá embaixo, mas o stop ficaria muito caro. A gente ainda não tinha alvos. Se eu tivesse que espelhar alguma coisa, eu espelharia essa consolidação aqui para cima. Eu ia jogar
pegar essa última pernada de baixa, tá? E ia jogar para cima para ter um alvo, porque quando a gente não tem pivô, eu gosto de trabalhar com espelhamento, foi assim que eu aprendi, tá? Mas para não confundir, essa foi a entrada, tá? Um breakoutzinho e o mercado foi embora. Né? Se tratando de retrações, quando a gente não perdeu a retração de 61.8, que era aqui 315, né? A gente tentou romper topo, não conseguiu. Tentou romper fundo, não conseguiu. A tendência é novamente voltar para o topo anterior, lá na retração 100%. Beleza? Vocês lembram dela aqui, né? E já era. Vou trazer ela de volta. Tá? Tentou romper topo, não conseguiu. Voltou para a retração. Tentou romper fundo, não conseguiu. Voltou para o topo. Beleza? E aqui a gente armou um pivôzão de alta. Fez um pullback na média de 9. E o mercado foi embora. Tá? Dias difíceis, porque depois que o mercado já andou 60 pontos, você teria que entrar em uma compra, um rompimento desta máxima, buscando uma alta ainda maior. Tá? Eu sei que é mais complicado, normalmente quando a gente busca os nossos trades, a gente procura trades que ainda não fizeram um movimento, né? Porque eles tendem ainda a acontecer. E nesse trade aqui ele já tinha dado uma alta de 60 pontos, eu entendo que é extremamente difícil da gente pensar uma operação de compra. Mas a gente tem que fazer o que o mercado dá pra gente, e você escolhe se quer ou não fazer. Tá? E se quer ou não acreditar também na operação. Cada um é responsável pelo que faz. Detalhe, tá, gente? A gente teve um pivôzinho no pré-rompimento do topo anterior, tá? Então, se a gente rompesse o topo que serviria de resistência, né? Se a gente rompesse esse topo, né? Daria sim para pensar em uma compra. A gente tem um pivô aqui de alta com alvo lá no 410. O candle rompe, tá? Entrada no rompimento do pivô. A gente faz ali um movimento de alta, volta a fazer um pullback na média de 9, testando a cabeça do pivô. Então, se a gente entrou porque rompemos uma resistência, depois uma região que era uma resistência se tornou um suporte, né? Daria inclusive para jogar o nosso stop, que estava aqui embaixo, aqui para cima, tá? Praticamente no 0 a 0. E o mercado foi embora, né? Carregado aí pela média de 9, um trailing stop bonitinho pela média de 9, cravamos o alvo, tá? 410, e o mercado consolida na região do primeiro alvo, né? Vocês já sabem que primeiro alvo de FIBO, qualquer alvo de FIBO, né, um passivo de correção, passivo de reversão, tá? É uma resistência como qualquer outra, já que é um alvo, tá? O mercado consolida, tenta uma, tenta duas, 3, 4, não consegue, não consegue romper. Hoje eu postei uma venda, tá? Na perda deste candle aqui, dessa quase estrela cadente. Não foi somente por conta disso que eu fiz a venda, né? Usei Bollinger, um setup que eu gosto nos 60 minutos. Mas é aquilo. A gente tem um primeiro alvo, bateu lá, não rompeu, bateu lá, não rompeu. E você já sabe que se não rompe topo, a tendência é voltar para o fundo. Então dava assim para pensar uma venda na perda dessa mínima, na perda do candle 66 aí, para buscar a média de 9 ou até a média de 20. Tá? Acontece que veio uma porrada ali, eu não sei se foi o Banco Central que fez esse movimento, o mercado fez em coisa de 10 segundos, já estava aqui de volta. Tá? Ainda assim foi uma operação que eu fiz, tá lá no Insta, quem quiser dar uma olhada depois. E o mercado, né, voltou, continuou consolidado, até que enfim, né, a gente perde essa região de consolidação, esse funilzinho que se formou no dólar, tá? E vem com força mais para baixo. Aqui eu fiz parciais e quando o mercado voltou, ficou nessa consolidação, eu deixei meu stop gain acima dessa região aqui e nessa porrada aqui ele me tirou, tá? Essa foi a minha operação do dia, foi a mais bonitinha que eu achei. Como eu falei, essa operação de compra era uma compra válida, mas extremamente difícil na minha opinião, já que o mercado já tinha dado aí cerca de 70 pontos nesse momento. Principalmente porque eu vi o índice subindo, então eu acreditava que o dólar podia recuar a qualquer momento, principalmente porque ele já estava muito esticado, muito longe das médias. Acontece que ele em nenhum momento recuou, ou ele consolidou, ou ele foi em linha reta. Tá? Depois a gente chegou a romper o primeiro alvo, tá? Daria pra gente tentar jogar o segundo, mas provavelmente não chega no segundo hoje. Não chegou, obviamente, tá? 434 seria o próximo alvo aí. De repente a gente pode, né, ver se busca amanhã. O que a gente tem aqui agora é ajustar a nossa FIBO, tá? Fundos e topos. Fundo e topo. E a fim de obter as retrações. As médias terminam apontadas para cima, porém o dia acabou, gente. Então vamos esperar amanhã, vamos esperar o gapzinho dele, mostrar o que ele quer fazer. Antes dele continuar subindo, ele tem que testar esse 22, tem que romper esse 22 para a gente conseguir espelhar ou até projetar um alvo mais para cima ainda, beleza? Tem que lembrar que se ele romper essa região aqui dos 50%, né,
a gente tem o próximo alvo lá na última retração em 515, se eu não me engano. Em contrapartida, se ele abrir com gap de baixa, ele pode vir testar esse fundo até o fundo anterior, ou até, né, buscar a retração de 61.8. Detalhe, tá? Tem um setup da média de 200 que eu gosto de acompanhar também, né, que a cada 2 dias no máximo a gente costuma bater na média de 200. Quando a gente está nela, a gente tende a se afastar, e quando a gente está afastado, a gente tende a ir a ela, tá? Mesmo que o mercado consolide, tá? Esperando que a média de 200 venha ao preço, para uma média de 200 chegar no preço, tem que ter uma consolidação muito forte. Então, pelo menos uma operaçãozinha aí de 20, 30, 40 pontos, normalmente aparece aí para nós. Então, de repente, se a gente abrir perto deste topo e abrir um movimento de baixa, fiquem à vontade, porque é provável que a gente faça um pullback ali na média de 200 antes de começar, se começar a subir de novo, tá? Fiquem com esses pontos aí, não acho que vale a pena ficar pensando em um ponto muito longe, tá? Como é, eu vou tirar esse retângulo aqui. Mas é aquilo, gente, veio testar a retração de 61, se perdeu, até pode vir testar de 38 lá no 50, tá? Provavelmente nessa tendência de alta está muito forte, a gente deve ver ele continuando a subir. Nos 60 minutos a gente tem a média de 20 muito próxima à retração de 38, acredito que daqui ele não passa, tá? E também está muito próximo à média de 200, então a gente tem a média de 20 nos 60 minutos, tem a média de 200 nos 5 minutos e tem a última retração do dólar aqui. Então se ele fizer um movimento mais forte, tomem cuidado com essa região aqui que pode dar uma segurada, tá? Se ele romper esse topo, gente, sai fora. Outro detalhe, tá, que o pessoal da sala gosta de acompanhar o mexicano para operar o dólar. A gente mencionou na parte da manhã ainda na sala, né, que a gente tinha armado um pivôzão de 60 minutos e fez um pullback na média de 9. Se ele voltasse a romper este topo, saía da venda do dólar, né, porque a tendência que ia assumir aqui seria grande. Um rompimento de pivô nos 60 minutos é bastante coisa, tá, e não teve outro. O dólar foi embora. Falei muito do dólar, né, gente? 17 minutos já. E agora o índice, tá? Tentar reduzir esse tempo de aula, desculpa, foi muito rápido. Falei muito. O que a gente tem aqui? Temos a retração do dia anterior, facilmente rompida. Deixa eu pôr em amarelo aqui pra gente não confundir. Mercado abrindo aí praticamente sem gap e teve seu primeiro movimento de alta, praticamente em super tendência, né? Mercado rompia e voltava, rompia e voltava, rompia e voltava e ficou assim até acho que as 10h30 quando abriu o Dow Jones, né? Perto das 10h30, 11 horas o mercado andou. O mercado é extremamente difícil quando está em super tendência porque é difícil da gente identificar uma entrada assim como uma região de stop. Ou melhor, o stop até a gente consegue definir, é o último fundo, mas uma entrada fica difícil porque a gente precisa de um rompimento claro, né? E a gente não teve aqui. O mercado rompia e voltava, rompia e voltava, rompia e voltava, né? Então fica extremamente difícil de operar, na minha opinião. Ainda assim a gente tinha uma tendência definida de alta, né? Claro, o mercado está subindo, as médias estão apontando para cima e enfim o mercado vai embora, tá? Para mim não teve operação até, tá, um momento que ele não chega, ele não faz um pullback, mas ele consolida, tá? Que é essa região aqui. Então aqui seria a primeira pausa desse movimento extravagante do índice, foi o que eu projetei aí para traçar os novos alvos, tá? Deixa eu tirar o imã aqui. A gente entra no mesmo caso do dólar, né? Uma compra seria acionada se rompesse esse pivô. Mas depois de subir, acho que mais de 2.000 pontos. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Foi o primeiro momento aí que o mercado dá uma pausa, dá um break, até chega a fazer um pullback de fato, aqui acho que nos 15 minutos fica até um pouco mais claro. Tá? O mercado chega e faz um pullbackzinho aqui na média de 9, é mais uma consolidação, tá? Espera a média de 20 chegar e vai embora de novo. Isso aconteceu no 5 e aconteceu nos 15 minutos. No 60 eu acho que também. No 60 a gente teve um giftzinho, tá? Corpo e pavio pequeno, o volume não é baixo, porém é menor do que os anteriores, então daria sim para considerar uma compra neste rompimento com stop na mínima dele, uma entrada nos 60 minutos. Interessante. Mas eu sei, tá? Não é fácil operar um ativo que já subiu 2.000 pontos, principalmente operar comprado. É difícil de operar na venda porque está uma tendência de alta muito forte, e é difícil de operar na compra porque o mercado já tinha subido 2.500 pontos, tá? Ainda assim, era uma possível entrada no que a gente fecha acima com volume, tá? Com stop na mínima. E o mercado foi embora. E
Sinceramente, eu não acreditei, mas atingiu o alvo, tá? Inclusive rompeu. Atingiu o alvo ali, 123 em relação a essa compra aqui. Se carregou tudo, seria um ganho aí de quase 1.500 pontos, tá? Sem contar que, né, o mercado demorou para chegar lá, demorou até para dar a entrada depois das 15 horas. Eu normalmente não opero já depois desse horário, tá? 15, 16 horas eu já nem olho mais para a tela. Ainda assim, tá? O pivô que foi armado ali na parte das 1 hora da tarde, confirmado só perto das 3, alvo atingido, tá? Não tem muito o que dizer, foi uma operação limpa. O mercado no momento que ele rompeu, né, ele deu uma briguinha e depois foi embora. Então, foi uma operação muito mais limpa do que no dólar, acredito eu. Mas hoje foi um dia extremamente difícil porque os seus primeiros movimentos foram muito grandes, sem dar entrada nenhuma, e a entrada acabou vindo depois que o mercado já tinha andado muito. Então eu, como trader, também tenho medo, o mesmo medo que você, né, de entrar em um rompimento e depois afundar. Enfim, gente, o que a gente tem aqui? Tanto o dólar quanto o índice extremamente direcional, um dia com muito volume no diário, tá? Um dia com muito volume, fechando praticamente no topo, mostrando ambos os ativos com uma tendência forte de alta, OBV também de ambos rompendo o topo anterior. No índice fica um pouquinho mais complicado, ele rompeu sim o topo anterior, mas não rompeu o maior topo, tá? Foi quando a gente atingiu o nosso alvo. E pela primeira vez a gente fechou acima dos 120 mil pontos, tá? Isso pode dar uma pesada no índice, pode dar uma chamada um pouco maior. A gente, depois que atingiu ali os 119 mil pontos, nenhuma vez a gente fechou acima disso, tá? Todos os dias a gente fechou abaixo. Chegou a romper, mas fechava abaixo. Hoje foi o primeiro dia que a gente fechou acima e bem acima, tá? Então, ambos os ativos em tendência de alta, tanto no diário, tanto quanto nos 60 minutos. Fica extremamente difícil pensar em venda aqui. O mais interessante é que o dólar acabou de atingir a retração de 50%, tá? Então, se ele quiser continuar caindo, aqui temos um ponto importante, principalmente porque, né, ele veio testar de repente a mais 200 e pode voltar a cair. Detalhe só que ele fechou acima, então de repente ele vai testar lá 38.2 antes de voltar a cair e olhe lá. Beleza? Em relação ao índice, está dependendo do gap para ele abrir. Se ele abrir com gap de baixa, pode vir testar a média de 20, pode vir testar a retração de 50. Eu sei que está longe, mas hoje tivemos um movimento de 4 mil pontos. Então, obviamente, os movimentos amanhã também serão grandes. Detalhe, tá, gente? Apesar dos movimentos puderem ser grandes, tá? Vocês têm que lembrar que depois de um dia extremamente direcional, a gente normalmente tem um dia cagado, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, dia direcional, dia sem volatilidade, né? Foi e voltou. Dia direcional, opa, aqui, dia direcional e um dia sem direção. Se a gente puxar mais para trás aqui, a gente vai ver isso com muitas vezes, tá? Dia direcional, um dia sem volatilidade. Dia direcional, dia sem volatilidade. Normalmente é isso que acontece, tá? A menos que venha um engolfo aí de reversão, aí pode ser que, né, venha um candle ainda maior, engolindo essa alta toda aqui, aí sim pode trazer um movimento mais direcional. Mas normalmente, tá, ó, depois de um dia direcional, a gente tem um dia mais parado, um dia direcional, um dia mais parado, um dia direcional, um dia mais parado, tá? Então, não espere muita coisa do dólar amanhã, mas ainda assim, né, a gente consegue ver que o dólar está fazendo movimentos muito fortes, 160 pontos, 90 pontos, 90 pontos. Então, tomem cuidado, tá? Principalmente porque está nessa fase de sair vacina que vai estimular muito o mercado. Os pacotes de bilhões de dólares aí entrando na bolsa. O investidor, né, a gente pode ver que hoje o VIX fechou com 10% de negatividade quase, então está atrativo para os investidores entrarem novamente na bolsa. Ao mesmo tempo, a gente tem as especulações no possíveis lockdowns, né, já estão especulando fechar São Paulo de novo, muitos países lá fora já estão fechados. Então, o mercado está muito volátil, as análises tendem a falhar diante do caos, tá? Então, vamos ter bom senso, tomem cuidado e fiquem de olho aí nos pontos de retração que são muito importantes, tá? Fechou, galera. Falei muito, mas tá aí. Valeu.